Oi, Fábio. Fábio, eu vou... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, que bom. Eu acho que estava conectado ao fone lá em cima do laboratório. Bom dia, tudo bem, meninas? Tudo bem, Fabi? Para não esquecer, na hora que a gente for orar pela Lucy, que acabou que ela foi pro hospital e lá mesmo ela ficou. Vai ter que fazer uma cirurgia por causa de pedras no rins. Ela tá com obstrução no rins. Ah, tadinha. Eu falei com ela hoje de manhã, aí ela me falou que nem voltou para casa mais, né? Que lá ela já ficou com obstrução. Aí a gente orar por ela, não sei, ela ainda não sabe quando vai ser a cirurgia. Deve ser rápido, quando é obstrução assim, eles têm receio, né? E costumam fazer rápida a cirurgia. Ah, tadinha. É, aí a gente orar por ela, Vamos orar sim. tá? Tu quer que Então, espera mais um pouquinho para ver se alguém vai entrar? Quer que já começa? vamos esperar. Eu tô tentando entrar aqui no computador para eu botar aqui no computador, que eu acho que fica mais fácil, né? Porque hoje eu tô aqui, graças a Deus, no quartinho de oração para acompanhar com vocês. Amém. Mais tranquila. Vamos orar, então. A gente inicia orando para ser fiel, porque a gente só tem 40 minutos, né? É. Vamos. Amém? Aham. Posso orar? Pode orar. Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa manhã. Primeiramente, Obrigada, Deus, pela tua graça, o teu perdão, Jesus. A chance que temos, ó Deus, de fazer boas escolhas por esse dia. Senhor, nos ajuda. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, nós queremos interceder, Jesus, pela vida da Lucy. Ah, Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor toque lá, prepara toda a equipe, Jesus, Senhor, para essa cirurgia que acreditamos que ela vai precisar passar. Senhor, que todos possam olhar para Lucy, Jesus, com os olhos, Senhor, de misericórdia, de graça, de amor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tome a equipe médica, Deus, da primeirozinho ali até o médico, Jesus. Toma em tuas mãos, conduz tudo, Jesus, para a tua glória. Cuida, Jesus, da Lucy, do emocional dela. Pai, em nome de Jesus, faz, Senhor, o milagre também, Jesus. Sabemos que o Senhor é Deus de milagres. Toma toda essa situação diante do Senhor. Toma o Marcelo, Senhor, que deve estar preocupado com ela. Jesus, toma em tuas mãos. Abençoa a vida da nossa irmã e amiga, Pai. Nós oramos, Jesus. Te agradecemos por tudo e confiando que o Senhor está tomando direção de tudo, Senhor. Agora, Deus, que vamos para o nosso estudo. Senhor, te pedimos a tua graça. Fala conosco. Prepara, Deus, o nosso coração para ouvirmos, Jesus, a tua voz. Nos dê um coração sensível, Senhor. Nos dê um espírito quebrantado diante do Senhor. Nós oramos e te agradecemos já por tudo que o Senhor irá fazer. Usa, Senhor, a Priscila no falar. Ó Deus, que o Senhor traga na mente dela aquilo que o Senhor Jesus quer falar conosco. Nós oramos e consagramos esse momento ao Senhor e já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Fabi. Eu vou dar continuidade no livro de Gênesis aqui no capítulo 42, tá? Tá. Gênesis 42, eu vou do 1 até o 24. Os irmãos de José descem ao Egito. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito.
A Benjamim, porém, o irmão de José não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os quais iam, pois para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e reprostraram o rosto na terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu conhecer, e lhes falou asperamente. E lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimentos. José respondeu aos irmãos, porém eles não o reconheceram. Então lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele disse: deixa eu só ver se entrou. Não, tá certo. Reconheceu José, então lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra? Responderam-lhe: não, Senhor, o meu. Só abrir a minha câmera aqui. Não, Senhor. Não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimentos. Somos todos filhos do mesmo homem. Somos homens honestos e os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver o ponto fraco da terra. Eles disseram: não, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: e como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras. Se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu junto em uma prisão durante 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte, vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fiquem detidos um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai o cereal para suprir a fome da vossa casa, trazei-me o vosso irmão mais novo, como os que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados, tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não, vós disse eu não pequeis contra o jovem. Não me quisestes ouvir, pois vedes aí que requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, lhes falou. Tomou a Simeão dentre eles
eu o algemou na presença deles. Eu vou parar por aqui, meninas, que essa parte de José, ela é muito interessante, que ela vem falando com a gente sobre a questão a questão de José. A minha câmera fechou. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vem falando sobre a questão quando José reencontra os irmãos, né? Como eu falei ontem, José nem sabia, José nem sequer. Não liberou, não, Pri? Não liberou, não? Não. Acho que eu vou ter que sair. Sai e entra de novo, vê. Vou tentar aqui. Mas se você sair, que você começou a reunião, a gente vai encerrar. Não, acho que eu consigo. Vê se agora liberou a câmera. Não, ainda não. Ih, gente. Travou? Dá assim, não tem problema. Tu tem que clicar na câmerazinha, lá embaixo. Eu tô clicando, mas ela travou. Ela não quer nem deixar eu mexer nela. Tá. Vê se... Eu não sei se agora vai conseguir. Não tem problema, dá sequência assim mesmo. Aí, aqui ele vem falando, né, que, como eu falei ontem, José, mesmo sabendo que a fome agia sobre toda a terra, ele não comentou sobre a família dele para o faraó, né, na questão de poder mandar mantimento ou poder ver como é que eles estavam. Ele não se preocupou, porque Deus sabia que ele sabia que Deus estaria cuidando dele, né? E aqui vem, né, falando que José, Jacó descobre que no Egito tem comida, que tem cereais ali e que o povo do Egito estava vendendo a comida, né? E isso fez com que ele mandasse os 10 filhos. Mas já temendo, né, o que poderia acontecer com Benjamim, que também era filho de Raquel, né, que era da mulher que ele mais amava, temendo a morte deles, temendo que os irmãos não cuidassem dele direito, ele evitou que Benjamim saísse com os irmãos. E quando eles chegam lá, né, no Egito para fazer a compra, por ser uma quantidade de homens grandes, né? 10 pessoas de uma tribo indo buscar comida, e José se aproveitou daquilo, né? E acusar eles de espiões, né? Tentar acusar eles para ver o que eles fariam, ou se até mesmo eles o reconheceriam, porque a partir daquele momento ali, José passou a falar com eles, né? Mesmo tendo um intérprete do Egito ali para falar com eles, José passou a falar com eles para tentar chamar a atenção, para ver se eles iam prestar atenção e reconhecer o irmão. Só que, né, os israelitas na época, eles tinham o hábito de ter cabelos grandes, de ter barba, né, e tudo, e totalmente diferente do Egito, né, que o Egito achava que o piolho dava em todo mundo, em tudo quanto é lugar, então tinha que ser pelado, não podia ter barba, não podia ter cabelo, não podia ter nada, e aquilo ali deu uma certa diferença em José, e até mesmo pelo fato, né, dele ter trabalhado durante muitos anos como escravo ali, poderia ter deixado ele com uma fisionomia um pouco mais diferenciada, e os irmãos não o reconheceram, até porque quando ele saiu, ele ainda era um jovem de 17 anos, que foi quando os irmãos dele viram ele a última vez, e eles estavam vendo José com 37 anos, né? Porque quando ele falou com o faraó, ele tinha 30, passaram-se 7 anos,
Então ele já estava com 37 anos, né? Então já tinha se passado 20 anos de quando os irmãos viram ele pela última vez. Ele já não tinha aquela cara de criança, aquela cara de adolescente, né? Ele já era um homem formado. E o que chama atenção aqui nesse texto é que José, ele primeiramente, ele meio que transparece que ele ainda tem um certo remorso daquilo que aconteceu, né, do que os irmãos fizeram com ele, porque ele já automaticamente ele começa a acusar os irmãos de alguma coisa que os irmãos nem sequer fizeram ou eram, né? Ele começa a acusar ali para testar, para ver eles. E quando eles resolvem falar que a culpa era deles, né? Que eles assumem a culpa. Oi, Fabrícia, tudo bem? Quando eles assumem a culpa ali, né? Eles falam que eles são os culpados de José não estar vivo, porque eles acreditavam que José já nem vivo mais estava. E eles eram culpados daquilo, aquilo tocou o coração de José, né? Aquilo tocou o coração dele de uma tal forma que fez ele pensar novamente, né? Porque ele foi sim maltratado pelos irmãos, os irmãos tinham inveja dele, mas ele, de uma certa forma, ali naquele confessar, porque eles achavam que José não, eles achavam que José não entendia eles, naquele confessar de que eles eram culpados sobre a vida de José, José viu que eles se arrependeram, ele sentiu o arrependimento, ele sentiu o remorso que os irmãos carregavam, o peso, o fardo que os irmãos carregavam pelo aquilo que eles fizeram há 20 anos atrás, né? Apesar de Rubem ainda ficar, né, meio para trás, não, eu não, quem derramou o sangue de José foi vocês, eu falei para não derramar, mesmo assim, ninguém derramou o sangue de José, ele só foi vendido, mas eles acreditavam que José nem vivo mais era. Então isso fez com que José sentisse, né? Porque de uma certa forma, assim, por mais que a gente seja temente a Deus, por mais que a gente ame a Deus, por mais que a gente ande com Deus, algumas coisas do nosso passado ainda fica presa, né? A gente pode não ficar ressentindo toda hora, mas ela fica presa, ela fica guardada ali, aquele negocinho do passado que você pega, coloca numa caixinha, fecha ela e fala assim, não quero mais saber daquilo. Só que vai ter uma hora que Deus vai precisar tratar, porque Deus não quer caixinha nenhuma fechada com problema nenhum. Deus, ele te quer pura, ele te quer por inteira, ele te quer curada por inteiro. Então ele vai precisar abrir aquelas caixinhas que você escondeu. Eu sei porque eu passei por isso. Eu tinha uma caixinha e eu achava que eu estava curada daquela caixinha, porque eu joguei a caixinha ali do lado, falei, tá ali no cantinho escuro, onde ninguém pode mexer, onde ninguém pode ver. E ali tava, mesmo eu vivendo assim, não era perfeita, mas vivia corretamente, né? Tentava fazer o mais certo possível. E ali aquela caixinha foi ficando, até um dia que Deus virou para mim e falou assim: olha, tá na hora da gente abrir aquela caixinha ali pra gente tratar daquele problema. Tá na hora da gente mexer naquele problema ali. Tá na hora da gente abrir aquela ferida ali e tratar ela para ela cicatrizar da forma correta. E muitas das vezes é isso que Deus faz com a gente, porque por mais que a gente, né, não tenha aquele ressentimento, aquele ódio, não, eu vou voltar, eu vou, que nem José, eu vou voltar, eu vou matar todos os meus irmãos, ou então eu vou lá, vou contar pro meu pai tudo que eles fizeram contra mim, eu vou fazer meu pai pesar a mão sobre eles e tal. Não, ele deixou para lá, ele simplesmente deixou a angústia, as aflições que ele sofreu com os irmãos, ele deixou numa caixinha guardada. E ao ver os irmãos novamente ali no Egito comprando a comida, você vê que no início ele tem essa intenção, né, de rebater com os irmãos,
né, fazer com que forçar com que os irmãos o reconheçam e vejam que ele chegou lá em cima, que aquele sonho que Deus entregou, e eles foram lá, e eles foram no Egito, né, atrás dele, se prostraram no chão, como ele falou que aconteceria no primeiro sonho. Ele queria mostrar, ele queria provar para os irmãos que ele estava certo, que aquilo que Deus entregou para ele era verdade e tinha acontecido e estava acontecendo naquele momento. Então, fica essa questão. No início, José realmente ele queria mostrar para os irmãos que ele estava certo. Ele estava com uma certa... sabe, aquela vontade assim de falar assim, eu tô certa, eu te falei que isso ia acontecer. Mas aí quando os irmãos viram uns para os outros e falam com arrependimento no coração sobre o que fizeram com José, aquilo aquebranta o coração de José também. Porque ali José entende que eles erraram sim, mas eles também se sentiam culpados, eles também, do mesmo jeito que José carregava a dor de ter sido vendido pelos irmãos e ter vivido anos de aflições ali no Egito, os irmãos também carregavam a dor de ter feito mal ao próprio irmão. Eles também carregavam a culpa, e a gente carregar a culpa, a dor de uma coisa errada que a gente fez, isso também nos prejudica. A gente precisa entregar isso na mão de Deus. Do mesmo jeito que o José precisou abrir a caixinha e tratar aquele problema que ele teve, os irmãos também precisariam abrir a caixinha deles e liberar esse peso dessa culpa que eles tinham contra José. Eles precisavam liberar para que Deus pudesse tratar o coração deles. Ali, naquele momento, Deus não ia tratar só a José, ele ia tratar a família toda. Chegou o momento dele tratar a família toda, dele tratar os irmãos, dele tratar o pai, que também tinha um certo receio por causa da morte de José. Ele vai tratar um pouquinho com Benjamim também, que não entende muito o que está acontecendo, mas ele trata um pouco com Benjamim, ele mostra para eles, entendeu? Então Deus ali naquele momento, ele vai cuidar da família de José, ele precisava cuidar desse problema que ficou para trás. E essa parte, né, deles se arrependerem e deles temerem por ter que voltar a Canaã para trazer Benjamim, né, com medo, porque eles sabiam que o pai não ia entregar Benjamim, porque era o outro filho de Raquel e que ele não ia entregar. Ele não ia deixar os irmãos fazer, porque de uma certa forma, o que esse texto... Eu entendi assim, tá, meninas? O que esse texto mostra é que Jacó tinha um certo receio. Ainda mais que porque os irmãos tinham uma certa inveja de José, Jacó tinha um certo receio e ele podia não falar que os irmãos eram 100% culpados da morte, do desaparecimento de José. Mas ele sentia no coração dele que os irmãos eram os culpados sobre a vida de José. Então ele carregava isso também, né? Ele carregava o fato de os irmãos ter permitido o desaparecimento de José, porque eles não levaram nem sequer o corpo de José de volta, né? Como eles falaram que José tinha morrido, eles nem sequer levaram o corpo de volta para Jacó. Então aquilo ali deixou Jacó com um certo remorso. Então, ali Deus tratou. E eu quero dar um exemplo para vocês, meninas, porque eu tive um passado muito pesado. Eu acho que cada um vive de uma forma diferente. Pode ser o mesmo acontecimento, mas cada um sofre de uma forma diferente. Eu tive um passado muito pesado, um passado em que quando eu tinha 10 anos eu tinha tanta raiva de Deus, porque Deus não me livrava daquele problema, que eu virei e falei assim, não, eu que vou resolver. Não quero mais saber de Deus, eu falava que odiava Deus, eu não gostava de Deus. Valeria W. E aí aconteceu isso, e eu peguei, virei e falei assim, não, eu já tinha um certo entendimento, com 11, 12 anos, né, eu falava assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou sair dessa casa e nunca mais vou olhar para trás, eu vou deixar todos os problemas para trás.
E aí teve uma grande questão que no dia que eu fiz 18 anos, eu tinha uma pensão da minha mãe que eu recebia, e eu sei que eu receberia até 24 anos. Apesar de eu já ter arrumado um emprego com 18 anos, com 17 anos, na verdade, eu sabia que aquele dinheiro ia fazer uma diferença, porque eu estaria morando sozinha. E aí eu fiz o quê? Eu falei com eles para me darem um cartão, para os meus tios me darem um cartão, né? E eles não me deram. E aí eu saí de casa no dia do meu aniversário, no dia 13 de março, eu saí de casa, não voltei mais, não olhei para trás. E aí eu peguei, eu conheci um amigo meu que ele era, eu tinha um rapaz na nossa turma de faculdade, que ele era esposo de uma delegada da delegacia de mulher. E aí eu peguei e falei para ele assim, poxa, eu tô morando sozinha, tô apertada porque eu tenho que trabalhar e fazer faculdade, mas tem uma pensão e tal. Ele falou assim, não, você vai pegar esse dinheiro. Eu falei assim, como é que eu vou chegar lá e vou fazer isso? Ele falou assim, peraí que eu vou resolver. No mesmo momento ele ligou para a mulher dele, a mulher dele falou assim, me dá o nome da pessoa, me dá o endereço e pronto. Ela mandou uma intimação para eles. Eu acredito que eles ficaram com muito medo, porque como eu fiz 18 anos e eu fui na delegacia, quem estava ligando para eles era uma delegada, eu acredito até que eles acharam que eu fui denunciar eles. Mas aí quando chegou lá, ela pegou, ela sentiu um peso muito grande, porque eu cheguei lá, eu sentei e conversei com ela, fiquei esperando. Quando eles chegaram, ela viu que eu me afastei. E ali ela viu que tinha alguma coisa muito além do que estava acontecendo, mas eu não quis falar. Eu deixei pra lá. Eu não falei absolutamente nada. Eu virei pra ela e falei assim, não, eu tenho 18 anos, tô morando sozinha, eu quero o cartão da minha pensão. É a única coisa que eu quero. E aí ela questionou eles por que eles não queriam me devolver. E aí eles pegaram e falaram assim, ah, mas a gente criou ela esses anos todos, a gente vai entregar o dinheiro pra ela. Aí a delegada fez o trabalho dela, falou assim, não, ela tem 18 anos, tá indo morar sozinha, esse dinheiro é pra ela se sustentar, então devolve o cartão pra ela. Eles tiveram que devolver o cartão, mas ali ela sentiu que eles estavam com muito medo de eu ter falado alguma coisa. E ela chamava Cláudia, e aí ela pegou e falou assim, mas tem mais alguma coisa, Priscila, que você quer falar? Tem algum problema que aconteceu? Porque ninguém sai com 18 anos assim de casa e, né, e chega a ter que ir na delegacia pedir um cartão de pensão. Isso é muito estranho. E aí eu peguei e falei assim, não tem nada mais não. Acabou, tá tudo certo, tá tudo resolvido, eu só quero a minha pensão para me poder continuar fazendo faculdade, ajeitar a minha vida. E ali eu fechei aquela caixinha, eu podia ter aberto, eu podia ter falado, eu sabia que ali eu estaria debaixo da proteção da polícia, porque a gente estava dentro da delegacia. Eu podia, mas eu não mexi. Eu resolvi deixar para lá. Falei assim, isso não vai adiantar, o que vai resolver agora? E aí, por muitos anos, eu deixei essa caixinha fechada. E essa caixinha, ela começou a me incomodar no Renove, que eu fiz antes do meu batismo, né? E eu carregava uma dor muito grande, porque eu achava que o problema era eu, que eu era o erro. Então, Deus ali falou comigo, ele falou que antes de eu conseguir resolver algumas coisas na minha vida, eu precisava me perdoar, porque eu não era o problema, mas eu precisava me perdoar, porque eu estava me culpando de uma coisa que eu não tinha culpa. E ali no Renove eu fui tratada, depois do Renove eu comecei a ser tratada na igreja. A Fabi teve comigo agora esse ano no meu aniversário, que eu até então tinha muito problema para comemorar o meu aniversário, porque era um trauma muito grande o meu aniversário. São muitas marcas que eu tive no meu aniversário. E a Fabi teve comigo, a Cissa vem tratando, vem falando muito comigo. E é isso, meninas, Deus, para te curar, para te deixar do jeitinho que Ele quer, Ele precisa tratar de tudo, independente do problema que Ele precisa tratar, independente daquilo que Ele precisa curar, daquilo que você jogou lá atrás e fala assim, é bobeira, não tem nada a ver, vou fechar aquela caixinha e vou deixar ali, não.
Deus vai abrir todas as caixinhas da sua vida para te deixar 100% curada. Para ele te curar 100%, ele vai precisar abrir todas as áreas da sua vida, independente se o que aconteceu foi pequeno ou o que aconteceu foi muito grande, independente daquilo que te machucou ou daquilo que você fez de errado, Deus vai tratar. Ele precisa tratar, porque ele quer você perfeita como Cristo. E quando a gente chegar lá, a gente será perfeita como Cristo. Só que para a gente ser perfeita, ele precisa cuidar da gente aqui. E a gente precisa se permitir ser cuidada por Deus. Porque muitas das vezes a gente carrega uma dor, a gente carrega um problema que nem nosso é. Quer falar um pouquinho, Fabi? Amém, amém. Nossa, que lindo, que palavra, Priya. E você pode testemunhar um pouquinho, né? Que Jesus, quando ele quer nos curar, né? A gente precisa expor aquilo que está no nosso coração, né? Eu lembro, também isso me faz lembrar da questão do... entrou, Voltou. viu? Me faz lembrar da questão do meu marido, né? Eu lembro que eu tinha meus questionamentos, né, queridos? Porque a gente pensa assim, se a gente fizer tudo certinho, nós vamos ser abençoados, né? E eu me converti com 19 anos, demorei 2 anos para beijar, só beijei aquele que eu senti que realmente era do Senhor para minha vida, namorei, né? Procurei ser certinha no namoro, namorei, noivei, casei. E, no entanto, quando eu caso, eu me deparo com uma situação que meu marido se desvia da presença do Senhor. E durante muito tempo, né, a Bíblia diz que o tempo de espera, ele abate, né, a nossa alma, a nossa fé fica fragilizada. E eu lembro que um dia eu estava na Estrada da Saudade, né, passando que corta caminho para ir para minha casa, e ele pegou, nós tocamos num assunto, ele falou, Fabiana, você precisa falar com o Senhor. Ele é o teu pai. Ele mesmo era o problema e Deus usou ele para falar comigo. Ele falou, ele é o teu pai. Se o meu filho tiver algum problema comigo, o meu filho ele tem liberdade de chegar perto de mim e falar. Queridos, naquele dia eu decidi rasgar o meu coração para Jesus. Às vezes a gente tem dificuldade de falar aquilo que está na nossa alma, porque a gente acha que vai pecar contra o Senhor. Eu quero dizer que hoje o Senhor ele está se apresentando para a gente como um pai. Ele quer curar tuas feridas, ele quer que você abra o seu coração para ele. Queridos, aquilo que te feriu lá no passado, aquilo que te trouxe questionamento, hoje é o momento nosso da gente colocar diante do Senhor. Amém? Amém. Deus, ele é muito poderoso. Só vou ver a bateria que acionou aqui. Vamos ver se ele está conectado. Só um minutinho. O Senhor, ele é poderoso. Ele é poderoso para curar. Mas é necessário a gente abrir o nosso coração. Ou seja, naquele dia eu sabia, eu fui desafiado pelo Senhor, pelo meu marido, que foi a voz de Deus, a rasgar o meu coração diante do Senhor. E eu peguei e consegui orar. Eu falei, Deus, eu fiz tudo certinho. E, no entanto, olha o que eu estou vivendo. Eu falei, mas às vezes a gente acha que isso é murmuração. Mas naquele dia eu falei, Jesus, se eu estou pecando contra o Senhor, tu me perdoa, mas eu preciso abrir meu coração. Eu preciso ser curada. Aí ali o Senhor, ele foi me tratando, me transformando e mudando, né, a minha visão. Eu comecei a ver, queridos, não um Beto desviado, mas eu comecei a ver um homem que o Senhor amava. A minha visão, ela foi transformada. E quando eu comecei a ter a percepção que eu e ele, nós éramos iguais diante do Senhor, toda a religiosidade da minha vida caiu. E aí o Senhor conseguiu alcançar o meu marido, porque foi quebrado um pensamento meu. Eu creio que Jesus, ele quer te curar.
Talvez você passou um trauma tão grande, a Priscila passou uma situação tão grande, né? E o Senhor trabalhou na vida dela. É lógico que tem áreas ainda da nossa vida que a gente precisa muito ser trabalhada. O Senhor está falando com a gente aqui, né? Quer falar? Eu queria falar que essa palavra está vindo no meu coração e eu tô sem dormir, só sonhando com coisas passadas, eu não consigo falar com a psicóloga. E eu sei que não é de psicólogo nenhum, é algo espiritual que tem acontecido e essa palavra veio de encontro comigo, aí o Espírito Santo estava falando. Estou falando contigo. Amém. Então ele está falando, né, Keren, para te curar. E eu não sei nem por onde começar. Você vai começar, você vai se ajoelhar, você vai falar com o Senhor. A palavra de Deus diz que Ele nos ouve. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele intercede por nós. Aquilo fala com Jesus, com o Senhor, como você estivesse falando com a sua psicóloga. Mas vai ser muito mais poderoso, porque o Espírito de Deus vai vir no teu espírito, te curando, te transformando. E o conselho que eu dou, fala tudo o que você precisa falar. Fica paradinha, que o Senhor vai trazer na tua memória aquilo que precisa ser curado. Ele vai selar. Amém? Amém. Pode confiar, se ajoelha, chora, tira um tempo com o Senhor. Agora vai ser um momento nosso com o Senhor, né? Se a gente conseguisse botar um louvor, né, Priscila? Eu não sei se eu consigo fazer tudo. Consegue? Não sei se eu consigo. Peraí, deixa eu ver. De repente eu consigo colocar aqui no celular de entrega. Aí, na hora que estiver tocando, a gente vai fazer. Eu vou botar um louvor aqui que o Senhor colocou no meu coração. Tá. Ele é antigo. Tá dando para ouvir? Jesus, nós queremos te entregar, Senhor. Em fervente oração, veio teu coração na presença de Deus. Coloca seus traumas, seu medo. Baixa podes fluir, onde estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver. Aleluia. Aleluia, Jesus nos precisamos o Senhor que seu imenso poder te virá socorrer quando tu deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver.
Glória a Jesus. Queridos, coloca diante do Senhor. Hoje nós estamos diante de um altar. O Senhor, Ele tem poder de restaurar o altar. Jesus, ajuda-nos, Senhor, a depositar, Senhor, aquilo que tem, que às vezes fica lá atrás, como José. Na hora, ele lembrou, Jesus, na hora que ele viu os irmãos dele, ele lembrou do sonho. Acreditamos, Senhor, que ele sentiu dor, mas é o Senhor que cura as nossas dores, as nossas feridas, sara a nossa alma, traz novas expectativas. E, Senhor, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Essa obra só o Teu Espírito pode fazer, Jesus. Vem, Jesus. Vem ao nosso favor essa manhã. Deus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Jesus, curados, selados, ó Deus, com nova expectativa no Senhor. Amém, Senhor. Como Ana fez naquele dia, ela depositou no altar do Senhor a dor dela. Deus, a Bíblia diz que quando ela virou as costas, ela era outra pessoa. Ela estava confiante no Senhor. Ó Deus, a Bíblia relata que o clamor de Ana chegou ao céu. E a nossa oração, Senhor Jesus, é que o nosso clamor essa manhã venha romper o céu. E Deus, que o Senhor venha em resposta, Jesus, ao nosso clamor. Vem com mudança de mentalidade, vem com fé, nova expectativa de vida, restauração, Senhor. Venha sarar os medos que muitas das vezes causam dor, causam insegurança, nos paralisa. E nós declaramos o Senhor sobre a nossa vida essa manhã. Nós declaramos um avançar no Teu Espírito. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Deus, porque o Senhor é fiel. Quantas pessoas, Pai? Ah, Jesus, como é bom, Senhor, te servir, ter Jesus como nosso Deus. Muito obrigada. Nós rendemos glórias ao Teu nome, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais. E obrigada, Jesus, pela palavra, obrigada pela vida da Pri, obrigada por tudo que o Senhor trouxe, obrigada, Jesus, porque hoje também se cumpre uma promessa. De toda a intriga. Eu lembro naquele renove, foi falado para Pri, você será curada para curar. E Jesus, obrigada. Obrigada pela Tua mão de poder e pela Tua grandeza. Nós Te louvamos. E a minha oração, conclua, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas. Nos sara por completo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus nos surpreende, né? Amém. Amém. Confia no Senhor, Keren, né? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Keren? Já. Já fez essa aliança? Sou evangélica de berço. Oh, glória a Deus. Amém. Meu pai era pastor, minha mãe missionária. Oh, que bênção. Que bom, glória a Deus. Então agora, minha amada, é só caminhar, né? E o Senhor tem cura para você. Eu lembro que um dia eu estava orando, isso foi muito claro para mim. O Senhor, Ele quer te curar, Ele quer te libertar até da medicação. Tá? Eu gostaria de ter a oportunidade de orar em posição de mãos sobre a sua vida, tá? Se um dia você sentir esse desejo, quiser vir aqui, você sabe aonde que eu moro, a gente vai ser uma honra, né? Tá ministrando. Eu senti no meu coração quando a gente estava orando de convidar ela, a Fabi, para o nosso culto hoje, né?
de estar Mas eu cuidando acho que dela. ela tem dificuldade da noite, né, né, Keren? Por causa do remédio, né? É, É, tem essa dificuldade, porque eu começo a tomar remédio muito cedo, né? é, Mas, mas quem sabe? Não mas Deus sei. vai cuidar, Deus vai tratar. Se você quiser também, se tiver uma oportunidade, a gente tem o culto domingo de manhãzinha. O nosso culto é de manhã. É às 10, né, Fabi? O culto da manhã, 10h30. 10h30, o culto da manhã. Todo primeiro domingo do mês a gente tem o nosso café em família. Eu acho que é assim, é uma oportunidade. Vai lá, aí a gente senta, a gente ora, conversa, né? Amém. A gente quer perto, Keren. Amém. Você tem Tá? amigos, tá? E o Senhor também quer trazer uma nova realidade de igreja Arabaxarabalabachaya para você. Puxa. O Senhor quer te curar. Tem feridas aí. Tá bom, minha amada? Queria estar pertinho, né, Pri, para abraçar. É, Mas estamos Tá online, bom. mas o Espírito de Deus está aí. Tá confia bom, nele, querida? Amém. confia nele, E você, tenha fé, é, sabe? Peça a cura sim, mas tenha fé que Deus vai curar, não deixe vai dúvida no curar. teu coração, não, sabe? É, Permita que ele trabalhe, que ele haja no teu coração. amém. E se alguém Chama quiser sempre pela presença. e se alguém te trouxer alguma palavra de que, isso não tem cura, isso fala assim, o meu Deus é Deus poderoso para curar qualquer coisa. Entendeu? Ele ressuscitou Lázaro, ele se ressuscitou, ele voltou dos mortos. Então, assim, nada é impossível para ele, entendeu? Entrega mesmo na mão de Deus Amém. e peça o poder de É. cura. Amém, amém. Glória a Deus, Pri. Amém. Aqui tá a Pri. Eu lembro dela do Renove, é uma outra mulher, né? Para a glória de Jesus. Amém. E eu te vejo. Amém. Eu te vejo frequentando cultos à noite. Viu, Amém. Keren? Eu te vejo feliz com o Senhor, Ai, tomara. Amém. tá? O Senhor tem Essa isso para você meditação. e eu tenho certeza disso, tá? Mas eu vou só te falar, o evangelho é passos, né? Como a Pri falou, são passos. Você dá um passinho, o Senhor te abençoa, você dá outro passinho, tá? Jesus tem algo muito poderoso para sua vida, tá? Ele tem alegria, tá? E quando eu veio uma nova realidade de um novo evangelho Amém. para você, amém? Amém, eu creio. Tá? Eu recebo. Amém. E esse tempo é para hoje, viu? Esse tempo é para hoje. Amém. Então, deixa o Espírito trabalhar. Estamos aqui, querendo, a gente te busca, te leva na igreja. Estou à disposição, querida. Tá bom? Tá bom. Não é peso para mim, não, tá? Se eu tiver que buscar, não é peso. Não deixa o inimigo jogar isso na tua mente que vai incomodar, nanana. De jeito nenhum, tá? Pra gente é um prazer, é uma honra, tá bom? Tá bom. Então tá ótimo. Estamos à disposição. Um Então, beijo, orar, né? menina. Para abençoar Sim. a gente aí, E a Tria. Derrama a bênção. eu não sei, eu me confundo toda na oração, meu coração pensa uma coisa e eu falo outra, é diferente. Amém. 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 Vamos agradecer por tudo que o Senhor fez, né? Pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por esse momento tão maravilhoso, Pai, que o Senhor vem falando conosco, Pai. Hoje o Senhor veio trazendo a palavra da cura, né? Do nos permitirmos ser curados pelo Senhor, Pai. Senhor, eu te peço pela vida de todas as meninas nesse grupo. Muitas meninas aqui, Pai, elas têm passado por muita aflição, principalmente pela doença, essa doença, Pai, que eu não entendo, Pai, eu não entendo o porquê dessa doença tão maligna na vida de não só nossa, mas na vida do mundo, né, Senhor? É uma doença tão triste, uma doença que faz a gente achar que a morte é a melhor solução para
para nossa dor, para nossa angústia. E eu quero, Senhor, te pedir pela vida de todas elas, te pedir principalmente pela vida da Keren, pela vida da Késia, Pai, que tem passado Amém, por essa Jesus. aflição há tantos anos, Pai. A Keren, principalmente, ela, há quantos anos ela vem sofrendo, Pai, dessa doença, sofrendo dessa angústia, dessa tristeza, desse momento de achar que ninguém ama ela, desse momento de achar que o Senhor não está com ela, Pai. E isso a gente sabe que não é do Senhor, a gente sabe que essa doença não é do Senhor. Então eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha derramar cura sobre a vida de todas essas pessoas que vivem principalmente essa doença hoje, que é a depressão. Eu venho te pedir pela vida de todas as mulheres que vêm passando por isso, porque a gente já carrega um fardo tão grande, Senhor, aqui nessa terra. A gente já passa por tanta coisa, a gente já tem que carregar o peso de tanta coisa e ainda tem que carregar o peso de uma doença, Pai, de uma doença espiritual, de uma doença que vem nos falando que a gente não é boa o suficiente, de uma doença que vem nos falando que a gente não é amada, que a gente não merece a cura. E isso a gente sabe que não é do Senhor, Pai. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramando a cura hoje, não só pela depressão, mas por toda a angústia, por toda a aflição, por toda a necessidade de cura que todas as mulheres desse grupo precisam hoje. Hoje eu venho te pedindo pela Fabi, que o Senhor libere a cura sobre a vida dela, pelo problema renal. Venho te pedindo pela Lucy, Pai, que acabou tomando um susto ontem pelo mesmo motivo, por uma doença renal, Pai. Que o Senhor venha liberando cura hoje nesse grupo. Para Aleluia. todas as mulheres, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, até amanhã, se Deus quiser, tá? Beijo. Deus abençoe. Beijo.